Pessoal, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre o núcleo. Essa imagem aqui é aquela imagem que está no pad de vocês, representando essa parte toda aqui, uma célula. Seria uma célula, nessa parte azul aqui seria o citoplasma, e aqui nós teria essa membraninha, a membrana plasmática, a membrana nuclear, ou carioteca, e aqui o núcleo. O núcleo é onde fica todas as informações genéticas do indivíduo. Essa informação genética está contida no DNA. Então aqui nós temos esse DNA, e esse DNA, pessoal, ele está fazendo aqui um processo de produção de proteínas. Esse DNA contém as informações para produzir a proteína. Ele está transcrevendo essa informação, é a mesma coisa de estar passando uma receita de você para outra pessoa. O DNA tem essa receita e ele quer passar essa receita para a produção de determinada proteína. Ele passa esse processo, ele passa essa receita no processo de transcrição. Ele transcreveu uma informação genética dele para o RNA mensageiro. Perceba que esse RNA mensageiro está saindo do núcleo. Aí essa membrana nuclear, ela tem poros que permite a saída ou entrada de substância. No caso, esse RNA mensageiro está saindo com uma informação de produção que contém a receita da produção de uma proteína. Está saindo aqui, passou pela carioteca e vai vir aqui para o citoplasma, onde está o ribossomo, onde vai acontecer a produção de proteína. O RNA mensageiro traz informação, passa para o ribossomo e esse ribossomo vai começar a fazer a produção dessa proteína. É um processo complexo, isso aqui é só um breve esquema. A síntese de proteína não é tão simples assim, a gente tem que ver uma aula específica para isso. É só para demonstrar para vocês que no núcleo tem todas as informações genéticas e essa informação genética do DNA ele é passado para o RNA num processo chamado transcrição. Transcreveu, o RNA sai do núcleo e vem para o citoplasma, onde vai acontecer a tradução, ou seja, vai interpretar aquela receita e vai produzir uma determinada proteína. Tá vendo aqui a proteína? Essa proteína é formada pela junção de vários aminoácidos, né? Esse aminoácido foi unidos com vários outros aminoácidos para a produção de uma proteína de acordo com a receita que foi trazida pelo RNA mensageiro, e essa mensagem foi transcrita do DNA que está no núcleo da célula. Então, o núcleo, pessoal, é onde está todas as informações genéticas do indivíduo. Todas elas. A gente vai analisar ela aqui mais a fundo aqui, né? Como é que está organizado esse material genético lá no núcleo da célula. Nós temos aqui, pessoal, o DNA, uma ilustração, é claro, da forma como ele é representado atualmente. Ele é representado uma dupla hélice de DNA. Cada uma dessas fitas de DNA, que essa é uma, essa é a outra, ela é formada por vários nucleotídeos, e esses nucleotídeos, por sua vez, é formado por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. A mesma coisa do outro lado, um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Por exemplo, aqui poderia ser adenina com timina, né? São duas bases nitrogenadas. Então essas duas bases nitrogenadas estariam ligadas aqui. E essa poderia ser citosina com guanina. Então as duas fitas de DNA estão ligadas uma na outra. Essa dupla hélice, pessoal, ela aqui está espiralada, está na forma esticada. Só que esse DNA, perceba que ele vai se juntando, né? O DNA, as duas fitas de DNA, chega a um determinado ponto que ele vai se juntar a determinadas proteínas. A maior parte do nosso corpo é composto por proteína. O DNA também, lá na sua condensação, teremos também proteína. Essas proteínas, pessoal, são chamadas de histonas. Então, essas histonas é um tipo de proteína que vai se juntar com esse DNA que começa a se condensar, né? Vai ficar condensado, vai se começar a enrolar aqui nessas histonas e cada vez se condensando mais. E essa condensação, pessoal, vai formar a cromatina. O que é a cromatina? Nada mais é do que o DNA, né, que estava espiralado, estava esticado, se juntou com as histonas e começou a se condensar.
Então, a cromatina é o DNA mais as histonas, que são proteínas. Cada vez mais se condensando, condensando, condensando. E essa cromatina, pessoal, vai receber um nome de acordo com seu grau de concentração. Perceba que aqui ela estava menos concentrada e cada vez mais para frente que ela vai ficando mais concentrada. Aqui, por exemplo, que já está um pouco mais condensada, ela é chamada eucromatina. O que é a eucromatina? É uma cromatina um pouco mais condensada do que no início. Continuando aqui para frente, nós temos a heterocromatina. O que é isso? É a mesma coisa que a cromatina, só que ela está cada vez mais condensada. Ela vai se condensar de uma certa forma até formar um cromossomo. Vai formar uma das perninhas do cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que a cromatina, né, altamente condensada. Condensou, formou uma perninha do cromossomo. Aqui também teria que ter essa mesma sequência para formar essa outra perninha do cromossomo. E esse cromossomo é uma longa sequência de DNA, nós já vimos aqui o tamanho dela imensa, né, de DNA com vários genes. Os genes é apenas uma informação genética. Uma informação genética sozinha nós chamamos de gene. Então o cromossomo é uma longa sequência de DNA com vários genes e com várias fitas de DNA entrelaçadas. Nesse caso aqui nós temos uma perninha do cromossomo, é uma fita de DNA mais as proteínas, e a outra perninha do cromossomo é outra fita de DNA com as proteínas. A junção, pessoal, de todos os cromossomos de uma pessoa vai formar o cariótipo, tranquilo? Nós temos 23 pares de cromossomos. Nós falamos que 22 pares é autossômico, né, responsável pelas características do corpo, e um par de cromossomo e o outro par de cromossomos, pessoal, é o par de cromossomo responsável pela determinação do sexo. Então, o conjunto de todos os cromossomos forma um cariótipo no indivíduo. E todas essas informações estão onde? Estão lá no núcleo da célula. Então, pessoal, esses vários nomes aí, a gente vê, não é tão difícil. É só você pegar essa imagem aqui, essa sequência, você vai ver que é fácil de memorizar. As duas fitas de DNA, né, elas vão se condensando. Quando elas se juntam, essas fitas de DNA se juntam com as histonas, que são as proteínas, formam a cromatina. Essa cromatina ela vai se condensando de acordo com o grau de concentração dessa cromatina, ela vai receber o nome de eucromatina ou heterocromatina. Essa cromatina vai se condensando até formar o cromossomo. Esse cromossomo, esse é apenas um, né? Nós temos 23 pares, 22 pares autossomos e um par são os pares de cromossomos sexuais. Então aqui nós temos as informações genéticas do indivíduo. Todas as nossas informações genéticas estão contidas aqui no DNA. Todas as suas características é proveniente aqui dessa informação que está no núcleo da célula, está no DNA. Tranquilo? Então nós finalizamos essa semana com esse vídeo aqui. Então um grande abraço e boas atividades.